E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai falar sobre a defesa Alekhine, que surge no tabuleiro depois do lance C4, cavalo F6. Então, a defesa Alekhine leva o nome do quarto campeão mundial, Alexander Alekhine, que jogou pela primeira vez a própria defesa em 1921 num torneio em Budapeste, pelo que se eu não estou enganado, né? Então, qual é a ideia da defesa Alekhine, né? A ideia da Alekhine é provocar o avanço dos peões das brancas, né, com ganho de tempo, como a gente vai ver aqui nas variantes, para tentar atacar esses peões depois. Então é a outra defesa bem hipermoderna, né? Então o lance principal aqui do branco é E5, justamente para atacar o cavalo. Cavalo D5, D4, D6. E aqui o lance mais jogado é o lance cavalo F3, né? Desenvolver uma peça e protegendo aqui os amigos no centro. Aqui o preço tem várias opções, a gente vai ver algumas delas. Então, pensando em atacar o centro, o lance principal aqui das pretas é bispo G4, para atacar o defensor do centro das brancas, né? Não, pera. Isso, atacar o defensor do centro das brancas. E aí segue com bispo E2. E aí muitas partidas saem com E6 para desenvolver o outro bispo. Roque, bispo E7, C4, cavalo B6 e aí cavalo C3, seguido de roque. Então qual seria o tipo de posição que leva, né? O preto vai tentar jogar mais encolhidinho e tentar provar que essa estrutura que as brancas avançaram vai acabar sendo uma coisa ruim, né? Vai conseguir transformar esses peões em alvo. E as brancas vão tentar provar o contrário e manter a vantagem de espaço. Então vou voltar mais um pouco. Depois de bispo G4, outro lance bem popular é o lance G6, que foi popularizado por um jogador chamado Levi Albert, que jogou bastante Alekhine na vida. A ideia é fianquetar o bispo e fazer pressão direta ali no peão de E5. Notem que várias dessas variantes aqui, com o lance cavalo F3, o preto vai acabar jogando o bispo G4, para enfraquecer os peões do centro. E aí a linha principal segue bispo C4, e aí cavalo B6, bispo B3, bispo G7. E aqui o branco tem uma ideia que é com o cavalo G5, atacando o peão de F7. E aí o preto tem duas opções aqui, E6 e D5. Pela minha prática, o lance E6 sempre jogaram E6 comigo. E aí segue lances como dama F3, atacando o peão de F7 de novo, dama E7 e agora cavalo E4. Porque se D por E5 tem o bispo G5 aqui vindo. E aí tem uma entrada aqui na casa de F6 e o preto pode ter alguns problemas no desenvolvimento. Então D por E5 não é uma opção, mas não é a melhor. Mas aqui eu acho que H6, para justamente evitar bispo G5, pode ser uma alternativa para o preto. E aí aquela coisa, né? As pretas vão jogar um pouco mais encolhidas, com um pouco menos de espaço, e tentar martelar o centro das brancas o mais rápido possível. Então vou voltar mais um pouco. Vamos ver. E aqui a última linha contra cavalo F3 é o lance D por E5, que foi popularizado por um jogador chamado Bent Larsen, que tem a própria abertura também, né? O lance 1B3. E aqui cavalo por E5. E aqui tem duas opções principais, que são o lance cavalo D7 direto e o lance C6. O lance C6 prepara cavalo D7. Mas por que eu digo que prepara, né? Se o preto jogar cavalo D7 direto, o branco tem uma opção muito tentadora aqui, que é jogar cavalo por F7. E aí segue rei por F7, dama H5 cheque, rei E6, para defender o cavalo. E depois de C4, o branco tem uma compensação muito grande pela peça, né? Porque o rei das pretas está em E6, né? Não pode estar certo isso. E com o rei das pretas em E6, é muito fácil atacar, né? Então, por exemplo, pode ser cavalo C3, bispo D3, roque, e começar a mirar nesse rei. E aí por que eu digo que C6 prepara o lance cavalo D7, né? Então vamos supor que a gente jogue bispo E2, o preto joga cavalo D7 e ele tente a mesma coisa. Primeiro que eu já fiz cagada aqui, né? Então vamos deixar o caminho da dama liberado aqui. Vamos jogar um H3 assim. Cavalo D7, cavalo F7. Rei por F7, dama H5, rei G8 agora. E o cavalo está defendido. Então não funciona.
Mas aí segue a linha principal, é bispo E2, bispo F5 e roque. E aí, com uma posição bem típica, né? Normalmente as posições de Alekhine também podem levar para estruturas de Caro-Kann, né? Igual a gente viu ali na defesa escandinava. E, bom, esse é o lance cavalo F3. O branco tem algumas outras alternativas que eu vou mostrar. O primeiro deles é C4. Pera aí, eu vou mostrar esse aqui primeiro, que é um pouquinho menos de coisa, que é bispo C4, que a gente chama de variante Balog. De novo, pessoal, nem tentem lembrar os nomes, tá? É meio impossível. Só quero mostrar as ideias e os jogadores levam os nomes das variantes porque eles popularizaram e tal, né? Mas não tem muito que ficar decorando o nome e tal. Então a ideia é atacar. Tentem focar nas ideias, principalmente, né? A ideia é atacar o cavalo de D5 e desenvolver uma peça. Então segue cavalo B6. Uma das armadilhas que o preto pode acabar caindo se ele não conhece muito bem a posição é tomar em E5 e jogar cavalo B6 aqui. Para tentar trocar as damas e aproveitar que o bispo está sendo atacado também, né? Mas aqui a gente tem um tema tático de desvio. Bispo por F7 e a dama das pretas já era. Então segue cavalo B6, bispo B3, D-turma E5. E aqui se o branco joga D-turma E5, ele já entra numa posição inferior. Porque aí vem dama D1, rei D1 e agora cavalo C6. E olha o peão que avançou para E5, né? Ele tá meio fraco e não é tão simples de proteger ele. Porque depois de cavalo F3 vem bispo G4. E aqui a estratégia das pretas claramente foi superior, né? Então pensando nisso, a ideia aqui é jogar com dama H5 primeiro. Ameaçando mate em F7 e depois G6, D por E5 para manter a vantagem de espaço. E aí segue lance como cavalo F3, roque. O preto de novo vai tentar jogar um pouco mais encolhido e martelar no peão de E5. O teste crítico, realmente crítico aqui da Alekhine, é o lance C4, cavalo B6 e F4, que é o que a gente chama de ataque dos 4 peões, por motivos que eu não preciso explicar, né? Bom, e aí a ideia é qual, né? O branco tomou o centro para ele, pegou o centro para ele, e agora, se as pretas não fizerem alguma coisa rápido, pode acabar que o centro realmente se consolide ali e o preto não ache nenhum tipo de contra-jogo. Então a linha principal. Tem uma ideia aqui com G5, que tipo, ilustra muito bem, né, os tipos de lance que o jogador de Alekhine pode querer jogar. Porque aí se F por G5, D por E5 que o centro das brancas explodiu, né? Mas a linha principal é D por E5, F por E5. De novo, se jogar D por E5, dama D1, rei D1. E aqui lances como bispo F5, seguido de cavalo C6. Então, ó, o avanço dos peões deixam casas fracas. E aqui, ó, as pretas explorando essas casas, né? Então, seguiu F por E5. E aí, cavalo C6, atacando o peão de D4. Bispo E3, bispo F5, cavalo C3, E6 e cavalo F3. E aqui, normalmente, o preto costuma perder um tempo a mais aqui para jogar bispo G4. E assim, atacar o cavalo que defende o centro das brancas, né? Então, esse tipo de lance é bem temático na Alekhine. E por fim, tem a variante das trocas aqui, com peão por peão. Que é uma das variantes mais sólidas, onde o branco simplesmente aceita uma pequena vantagem de espaço e vai tentar jogar o resto da partida. O lance C por D6 é o lance mais agressivo aqui, porque as pretas ficam com 2 peões centrais e vão tentar jogar de maneira agressiva no centro com E5. Mas aqui tem uma variante que colocou alguns problemas aqui para o preto, que é bispo E3, bispo G7, torre C1, roque B3. E aqui você vai perguntar, né? Por que o branco tirou todas as peças aqui na ala da dama primeiro, em vez de desenvolver a ala do rei? Então, e eu já te dou a resposta, meu amigo. Porque, por exemplo, depois de cavalo F3, G6, bispo E2, bispo G7 e roque também, cavalo C3. O preto já tem o alvo aqui, é o centro de peões. Então ele vai começar a atacar ele indiretamente. Então, com lances como, por exemplo, o bispo G4, para tomar em F3 mesmo e diminuir a proteção do peão de D4, por exemplo. Pode ser com o cavalo C6 também, aumentando a pressão aqui em cima dos peões, preparando E5. Então a ideia das brancas aqui, na verdade, em atrasar o desenvolvimento na ala do rei, é o seguinte: não deixar o preto jogar o bispo G4 tão facilmente, né? E aqui o preto tem que fazer alguma coisa, né?
Que aí, por exemplo, depois de cavalo C6, D5. Cavalo E5 e bispo E2. E aqui o cavalo das pretas está quase tendo que voltar, né? Porque o branco está jogando F4. Ele vai ter que voltar para D7. E depois de, por exemplo, torre 8, F4. Cavalo de D7, cavalo F3. O branco consolidou a vantagem de espaço. Está pronto para rocar e as peças do preto não saíram direito para conseguir lutar pelo centro, né? E a outra variante que é um pouco mais sólida, mas um pouco menos ativa, é o lance peão por D6. Onde normalmente o branco pode jogar da mesma maneira, bispo E7, bispo E3, roque, torre C1, cavalo C6, B3, e aí seguir lances como bispo D3 e cavalo E2 também. Ou também jogar, em vez de jogar com bispo E3, dá para jogar também com bispo D3, roque e cavalo de G, E2 aqui. E aí se o preto jogar bispo G4, F3, justamente para evitar essa ideia. Ou jogar roque também pode ser. E segue o baile, né? Essas são as variantes principais contra o Alekhine. Depois C4, cavalo F3 e bispo C4. Mas antes o branco tem algumas opções também. Que, bom, tem um ataque dos dois peões, que é C4, cavalo B6. E aqui o branco pode jogar D4, que leva para a variante que a gente acabou de ver. Mas também pode jogar C5 aqui. Atacando o peão, ou atacando o cavalo. E depois de cavalo D5, cavalo C3. Desenvolvendo rapidamente e atacando o cavalo, né? E aí, por exemplo, se cavalo por C3, D por C3 e o branco tem vantagem de espaço e tem linhas abertas para o desenvolvimento. Opa, cavalo F3 e tal. E o preto vai tentar atacar esses dois peões para tentar provar que esses peões criaram fraquezas. Outra opção que o branco tem aqui é o lance A4, para jogar em cima do cavalo de B6, contra o cavalo de B6. E aqui, só para ilustrar um sacrifício de peão interessante, E6 aqui é um lance bem temático, para piorar a estrutura das pretas. E aí depois de D4 jogar realmente na compensação, tentar martelar o peão de E6, em alguns casos, e jogar cavalo C3, cavalo F3, bispo D3, seguir o desenvolvimento normal e atacar esses peões aqui no futuro próximo. Bom, vejamos. Bom, aqui tem cavalo C3 direto, que é conhecido como ataque sandwich. A gente desenvolve uma peça. Cavalo por... E aqui o branco pode tomar tanto de D para desenvolver as peças, tanto de B para construir um forte centro de peões. Mas não é só o preto que... Não é só as brancas que tem algumas alternativas depois do lance E5. O preto pode jogar cavalo G8 aqui, que é conhecida como variante Brooklyn, porque tem um grande mestre chamado Joel Benjamin, que jogava bastante essa linha e apelidou ela de cavalo G8. Ou de cavalo G8, de variante Brooklyn. E a ideia é jogar no mesmo espírito da Alekhine, né? D4 e D6, só que com o cavalo lá em G8, né? Que eu não sei exatamente o que o preto ganha, mas ok, né? É totalmente jogável. O lance cavalo E4 já é um pouco mais perigoso, porque aqui o branco consegue aumentar a vantagem de espaço com ganho de tempo, né? Então, por exemplo, depois de D3, cavalo C5, D4, ganhando mais um tempo. E aí, se voltar o cavalo, por exemplo, já vem F3 e o cavalo está meio preso, né? E depois de cavalo G5, bispo G5. Só para ilustrar alguns perigos, né? E aqui o branco também não é obrigado a jogar o lance E5. Um lance muito popular aqui é o lance cavalo C3, para simplesmente defender o peão, desenvolvendo uma peça. E aqui o preto tem algumas alternativas, jogar com E5, D5. D5 é uma principal opção. E aí o branco pode tanto tomar em D5, tanto jogar E5. Se peão por, cavalo por mesmo, e aí, bom, C4 e vai desenvolvendo as peças. E aí se E5, que acho que é um lance um pouco mais ambicioso, o preto tem várias opções também, né? Pode jogar o lance D4, contra-atacando o cavalo. Pode jogar cavalo E4. Pode jogar cavalo de FD7. Contra cavalo de FD7 tem um lance interessante, que é o E6 de novo, né? E aí depois de F por E6, jogar lances como D4 e tentar de novo explorar essa fraqueza aí que surgiu na posição das pretas. O branco pode jogar D3 aqui também, para tentar levar para um ataque índio do rei. E também tem a linha com bispo C4, que é chamada de variante Krejcik,
Porque depois de cavalo E4, o branco vai jogar bispo por F7. Não é particularmente boa, mas só pelo meme, né? Rei G8, dama D5. E6, dama E4. As brancas entregaram o par de bispos e tiraram o roque das pretas, mas ao mesmo tempo deram um par de bispos e o centro de peões para as pretas, né? Então, dito isso, essa é a pequena parte introdutória da defesa Alekhine. Vamos para as partidas. E nada mais justo do que pegar partidas do próprio Alekhine jogando a própria defesa, não? Então a gente vai ver as partidas que ele jogou no torneio de Budapeste, em 1921, igual eu tinha comentado no começo do vídeo, jogando Alekhine. Então a primeira partida foi contra o próprio Samish, que dá o nome desse ataque aí do cavalo C3. E aí o preto jogou com E6, cavalo por D5, peão por D5, D4, D6, pressionando já o centro, meio avançado. Cavalo F3, cavalo C6, aumentando a pressão aqui. Opa. Bispo E2, bispo E7, bispo F4 para manter o centro, então tudo em volta do centro. E aqui o preto jogou com F6, que à primeira vista é um pouco estranho, mas de novo, martela o centro, né? E é isso extremamente importante. Aqui o branco jogou com peão por D6, bispo por D6, dama D2 e a posição está mais ou menos equilibrada, né? A estrutura está meio simétrica. E seguiu bispo G4, torre de F1, torre E8, C3, cavalo E7. Quando o branco, um dos lados, monta esse tipo de cadeia, né, com o peão de C3 aqui, limitando aqui o avanço do cavalo, normalmente significa que o cavalo tem que achar uma casa melhor para ir. Pensando nisso, falei que ele jogou com o cavalo E7, né, então ele pode ir para F5 ou para G6 aqui também. Seguiu o bispo por, dama por D6, cavalo H4 para tentar trocar os bispos. O Alekhine voltou o bispo, veio G3, dando ar para o rei, e o cavalo pode acabar voltando por aqui. Mas aqui o Alekhine jogou com o cavalo F5, cavalo por, bispo por, F3, controlando a casa de G4. E aqui depois de torre E6, teve uma simplificação em massa. E eles acordaram o empate depois de rei por E1. Meio fria a partida, mas ilustra algumas ideias de pressão no centro, né? Que a gente sempre vai ver nessas aberturas mais hipermodernas. E a outra partida é do Endre Steiner contra o próprio Alekhine. Então, só que aqui foi uma variante que a gente não viu, né? O lance bispo G5, que não é muito bom. Que tenta explorar aqui, dificultar o lance E6 das pretas. Mas, seguiu peão por e cavalo C6. Fazendo pressão no peão G5, bispo B5, bispo F5, cavalo F4. E aqui, por causa do desenvolvimento meio estranho das brancas, sobre esse cavalo B4 aqui, que é um lance um tanto incômodo, porque ameaça tomar em C2 e dama D1 ao mesmo tempo, né? Aqui o branco tentou jogar com cavalo A3 para defender o peão de C2, só cair dama D1 mesmo, né? Torre por D1, e aí acabou caindo material. Se rei por D1, acho que o preto pode jogar ideias como um roque aqui. Terminando o desenvolvimento e colocando mais uma peça em jogo com ganho de tempo, né? Então seguiu torre por D1. E aí olha que ele tomou o peão de C2. Tomou. E aqui torre C1. Aqui o computador nos oferece o lance torre D4, que eu não entendo. Sinceramente, realmente não entendo porque a torre teria que ir para D4 aqui. Mas torre C1 é um lance totalmente natural. Bispo E4 para defender o cavalo em C6. Cavalo D4 aumentando a pressão em cima do cavalo em C6. Mas entregando também o peão de G2. Então o branco acaba não ganhando nada, né? E aqui roque grande contra-ataque em cima do cavalo. Então segue cavalo por, bispo por, peão por, torre por. E aqui o preto consolidou um peão a mais, mas precisa terminar o desenvolvimento, né? Então seguiu torre D5. Bispo F4. E aí E6 para tirar o resto das peças. Rei E2. Bispo C5. E aí jogou B4 aqui o Steiner. E a ideia é trocar o... É que se jogar a torre por G7 direto, sobra um rei B7 aqui e a torre está presa, né? Então, a ideia de jogar B4 primeiro é para liberar essa torre agora. Então, torre G7, torre D7. Bispo E3, atacando o peão de A7. E aqui a gente vai chegar no final de torres
Que eu vou pular um pouquinho. Vamos ver A5, torre C4. Vamos ver como é que o Alekhine ganha isso aqui. Porque outro problema da posição das brancas é que todos... Nossa senhora. Todos os peões das brancas estavam fixados na mesma cor do bispo, né? E isso limita bastante a atividade das peças. E aqui, peão a mais, foi subindo, trocou um. Aqui já não entra mais na coisa da abertura, né? Avançou, com calma, técnica, sem pressa. Piorou o rei do cara. Torre 3. E aqui o final de torres é bem ganho, né? Bom, mas as ideias que ficam aqui, né? De novo, na partida do Summit, como as pretas tentaram martelar o centro o máximo possível, né? Eu até colocaria um lance como o bispo G4 aqui na lista também, que eu achei até estranho que ele não jogou. E aqui também, né? Ele foi atacando os peões com as peças. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vejo vocês na próxima aula.